Glória a Deus, glória a Deus. Muito boa noite, muito boa noite. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus nos sejam multiplicadas nesta noite. Que o sangue de Jesus, nos cubra, nos limpe e nos purifique de todos os nossos pecados. E que os anjos do Senhor se acampem ao nosso redor para nos livrarem e para nos guardarem de todas as investidas do inimigo. Que a bênção e o favor de Deus, que o Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, cubra a tua vida e cubra toda a tua família. Amém, minha ovelha querida. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu coração. Estamos na presença de Deus, meus amados. Sim, louvado seja o nosso Deus que tem feito maravilhas no meio do seu povo. Gente, quantos testemunhos. Hoje pela manhã, durante a live, os testemunhos chegando. Uma senhora, eu não sei se você estava aqui, se você viu isso, ou aqueles que estavam, não sei se você se lembra, mas uma senhora chamada Marta vinha passando, e eu creio que Deus já está operando, mas vinha passando pelo pior momento da sua vida, da sua história, em questão familiar. E ela passou uma noite, de ontem, quarta-feira, para hoje, quinta, uma noite terrível, uma angústia, uma ansiedade, um ataque, uma opressão espiritual, onde ela chegou a pensar em terminar com tudo. E ela disse que pensou de verdade mesmo. Eu quero declarar no nome de Jesus, Deus está restaurando vidas hoje, agora aqui. Hoje, agora aqui. E ela disse que a palavra que estava sendo ministrada hoje pela manhã tocou profundamente na alma, no coração dela. Eu declaro vidas restauradas, almas destravadas. Sim, é sobre isso que nós estamos falando. Porque nós estamos nessa campanha do destravamento total. Estamos então falando sobre o destravamento ou destravamentos da alma. Tem muita gente aprisionada em sua alma. Muitas pessoas aprisionadas em suas almas. Muita gente, queridos. Gente que simplesmente não avança, não por falta de condições financeiras, não por falta de inteligência, habilidade, capacitação, sabe? Capacidade de administração, mas por conta das emoções, por conta de travas na alma, a pessoa não avança. Ela tem medo de tudo, ela se assusta com tudo, ela fica ansiosa por qualquer coisa. E é óbvio que são são travas pesadas que podem ter sido originadas em traumas. Ou seja, a ansiedade que ela vive hoje pode ser em função de um trauma que ela passou na infância. Pode perguntar para qualquer psicólogo. Quando eu fiz, eu não cheguei a ter a oportunidade de terminar por conta do meu tempo, e também foi uma escolha minha. Mas quando eu fiz, eu cheguei a fazer duas faculdades de teologia. Uma eu parei no início, não vou citar nomes, mas eu achei muito fraca. E a outra, não tão forte quanto eu gostaria. Então eu acabei, mas essa eu fui ao nível avançado. E nós tivemos que estudar um pouquinho sobre psicologia, um pouquinho sobre terapia, um pouquinho sobre psicanálise. Você pode perguntar para qualquer psicólogo, para qualquer psicanalista. Existem pessoas, e obviamente isso você pode perguntar para qualquer pastor. Existem pessoas que estão tão presas ao seu passado, aos seus passados, que elas não estão conseguindo aproveitar o presente. E muito além disso, não é que elas não só estão presas ao passado, não conseguem. Isso é o que Deus me mostrou. Essa frase Deus me deu. Pessoas que estão presas ao passado, não aproveitam o presente e comprometem o seu futuro. Sim, porque quem não está vivendo o presente, obviamente,
está comprometendo o seu futuro. Alguém vai dizer, mas profeta, eu estou aqui viva, estou aqui vivo, vivendo o meu presente. Não, você está vivendo o presente ou você está sobrevivendo? Nós precisamos entender em que estágio, em que ponto nós estamos. Queridos, então hoje é o 4º dia, agora à noite estamos encerrando então o 4º dia desta campanha poderosa sobre o destravamento total. Serão 21 dias, já estamos vivendo eles. 21 dias, sabe, de clamor para o destravamento total de Deus nas nossas vidas. Então, nessas últimas 2 campanhas, Adiante a Prosperidade e essa do destravamento total, Deus está me mandando pregar sobre o assunto da campanha. Todas as outras campanhas foram absolutamente maravilhosas, mas lá eu pregava sobre diversos temas e não estou dizendo que daqui para frente será como eu estou fazendo agora. Não estou afirmando isso, mas eu quero declarar que Deus está fazendo algo tremendo nessa campanha, assim como fez na Prosperidade, nos trazendo ensinamentos e mais ensinamentos sobre o assunto que estamos orando. Então, receba da parte de Deus. Amém? Então, queridos, 4º dia hoje, aproveite agora, encerrando a 4ª, estamos na noite, né? Aproveite, porque Deus está movendo algo tremendo. O texto base está em Isaías, capítulo 61, versículo 1, onde diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Por que eu estou citando esse texto? Porque Jesus é capaz de curar você. Jesus é capaz de pegar essas feridas talvez do passado, e agora simplesmente curar você, trazer alívio, trazer paz ao seu coração, devolver aquela paz que você sentia antes. Queridos, uma das maiores prisões da alma, escute isso, uma das maiores prisões da alma são os ferimentos interiores. Eu quero que você já escreva aqui embaixo: Senhor, cura a minha alma. Escreva isso agora com fé: Senhor, cura a minha alma. Mas de onde viriam essas feridas? Oriundas do quê? Por quê? Queridos e queridos, muitas vezes as pessoas passam por situações terríveis. São traições, são rejeições. Eu lembro que uma vez eu ministrei um casal onde o desejo desta mulher era ter muitos filhos. O desejo do marido era não ter nenhum filho. Ele nunca falou nada para ninguém. Só que no meio daquela ministração eu olhei para ele e eu disse: eu sei, o Espírito Santo me revelou por que você não quer ter filhos. E ele ficou me olhando com um ar meio duvidoso, achando que eu não teria recebido da parte de Deus, digamos que o motivo pelo qual ele não queria ter filhos. Eu olhei bem no fundo dos olhos dele e eu disse: você não quer ter filhos porque você nunca se sentiu um filho amado. Quando eu falei isso, queridos, aquele homem, ele explodiu em choro. Ele não simplesmente chorou ali, sabe, calminho, um choro doído, não. Foi um choro que explodiu, veio lá do fundo do coração e saiu para fora. A mulher dele começou a chorar muito, muito emocionada, assustada com aquilo. E foi porque algo aconteceu no passado, algo muito traumático, onde ele entendeu que o pai não o apoiou, que o pai não ficou do lado dele, e ali se desenvolveu um trauma, uma separação entre ele e o pai. Infelizmente, naquele momento em que eu estava ministrando, o pai dele já havia falecido, mas eu disse: olha, mesmo teu pai já tendo partido, você não vai orar para falar com ele, mas você, porque isso a gente não pode fazer, viu, gente? Nós não falamos com mortos. Cristãos não falam com mortos. Nós oramos a Deus. Eu disse: então, nós vamos orar daqui a pouquinho, eu vou lhe conduzir nessa oração, e você vai orar, dizendo: Senhor, eu perdoo o meu pai. Senhor, eu libero perdão, meu pai. Eu reconheço que o meu pai, sim, falhou, mas eu reconheço que ele deve ter tido algum motivo, ou talvez ele não foi ensinado. Enfim, nós oramos ali.
E quanto mais nós orávamos, mais ele chorava, mais ele se abria para o tratamento de Deus na vida dele. Foi lindo, queridos. Foi lindo. E hoje, pelo que eu sei pela internet, eu não lembro o nome dele, não lembro o nome dela, mas eventualmente eles aparecem para mim. Eu quase não abro aquele aplicativo, quase nunca abro. Só quando eu vejo que tem muitas notificações de pessoas tentando falar comigo, eu vou lá dar uma olhadinha, tento responder, né? Porque eu vou mais nas mensagens mesmo, né? Então não chego a olhar o que as pessoas estão publicando. Eu falo com respeito, eu não tenho muito tempo para isso, gente. Para ficar olhando o que as pessoas publicam. Peço perdão, né? Às vezes a pessoa, profeta, eu botei lá, eu marquei o senhor, mas às vezes a marcação não marca de verdade e não tem como eu ver, gente. É muita gente, sabe? Então, até onde eu sei, hoje eles têm 3 filhos, né? Então é muito lindo quando Deus trata uma pessoa. Mas então vamos lá. Uma das maiores prisões da alma, gente, são os ferimentos interiores, oriundos, né, de traições, rejeições, decepções profundas com pessoas que ele se sentiu rejeitado, no caso esse homem, quando criança, ele se sentiu completamente decepcionado com o seu pai. E isso geram assim, cicatrizes muito profundas, gente. Muito profundas. Sabe, são cicatrizes lá no íntimo, são invisíveis. Você trata com essa pessoa no dia a dia, você não imagina que ela carregue algo tão ainda vivo dentro dela. E nós temos que entender, gente, que essas feridas interiores, sim, elas interferem na nossa vida hoje. Elas interferem muitas vezes, escute isso, é muito profundo isso, elas interferem muitas vezes nos relacionamentos da pessoa. Eu já citei aqui um caso, eu cito ele em detalhes no meu curso de libertação. Eu tenho esse curso aqui no YouTube. Você deveria participar, você deveria fazer esse curso. São mais de 40 horas de curso. E eu estava uma vez ministrando numa cidade do interior do estado do Rio Grande do Sul, e um casal me procurou pedindo oração, porque eles queriam ter filhos. E eu orei, quando eu terminei de orar, eu olhei para eles, eu disse assim, olha, Deus me revelou algo muito profundo. Eu precisaria aqui chamar alguém da igreja para estar comigo, uma mulher, de preferência. Eles pediram, por favor, não. Ela pediu, né, a moça, a senhora casada. E eu ali entendi que realmente o que eu havia visto na visão que eu tive era muito profundo e real. Eu disse, olha, então eu vou pedir que o marido fique aqui comigo, porque eu não vou ficar sozinho com a senhora. E ela disse, não, tudo bem. Eu disse, a senhora não consegue ter filhos porque a senhora carrega um trauma. Eu vi a sua pureza lá na sua infância sendo arrancada da senhora. Eu vi uma violação. Gente, ela chorou tanto. Eu não lembro exatamente as palavras que eu usei, e agora eu estou usando palavras, perdão, queridos, que não prejudiquem aqui o canal, porque se eu falar certas palavras, prejudica, ele trava. E eu não posso passar por isso agora de novo, como já passamos. E ela tinha sido muito maltratada, gente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Pelo sócio do pai dela. Dos 7 aos 11 anos, essa menina foi maltratada. Dos 7 aos 11 anos. Eles eram sócios e o escritório ficava na parte de cima e tinha um vidro que dava para toda a fábrica. Quando o paizinho dela descia, esse homem maltratava essa menina. E dizia, tu não conta para o teu pai, não conta para ninguém. Porque se tu contar para o teu pai, ou para qualquer pessoa, eu vou separar a sociedade e vocês vão ficar pobres. Vocês não vão ter o que comer e a culpa vai ser toda tua. Vai ser tua culpa se teu pai não tiver dinheiro, se a tua mãe não tiver dinheiro, se vocês não puderem mais ir para a escola.
Ou seja, além daquele homem criar feridas profundas naquela mulher, por conta do que ele estava fazendo fisicamente com ela, ele estava torturando ela emocionalmente, um tremendo de um animal, esse homem. Que Deus tenha misericórdia de um animal como esse. Desculpa, gente, mas não tem como eu ficar aqui calminho, só de lembrar de algo assim. Queridos, eu orei naquela hora com uma raiva tão grande do diabo, que naquela mesma hora quando eu orei, aquela mulher manifestou aquele demônio que estava lá, apegado àquelas feridas interiores, feridas do passado, e por conta de algo espiritual, amados, ou seja, essas feridas, desses traumas que essa pobre mulher, ainda quando menina, foi ferida, simplesmente ela não engravidava, e não somente isso, ela não conseguia sentir prazer. E eu vou abrir algo aqui, gente, que na verdade eu só toco eu não vou abrir tudo aqui, então faça esse curso, você vai ouvir eu contando essa história. Ela, na verdade, ela se sentia insaciável, porque ela não sentia prazer, não é porque ela sentia muito, não, ela se sentia insaciável por conta de ela não conseguir sentir, ela queria poder sentir, para daí então sentir vontade de ter algo com o marido. E muitas vezes ela chegava de tanto tentar, o marido chegava a ficar machucado em suas partes íntimas. Veja que loucura que estava acontecendo com esse casal, não podia engravidar, ela não sentia nada. E muitas vezes passava muito tempo sem ter intimidade com o marido. E aí quando tinha, não sentia, daí queria, e daí forçava, e queria mais, e 2, 3, 4, 5, 6 vezes no dia. Veja o desespero dessa pessoa, quantas feridas, e mesmo assim não engravidava, gente. Eles, no momento em que aquela mulher foi liberta, eu não quero aqui mentir, gente, eu não estou aqui para ficar contando historinha da carochinha para vocês, mas pouquíssimo tempo depois, sei lá se foi 1 mês, 2 meses, eu sei que 1 mês, 2 meses depois, eu entrei em contato com eles, gente, eles estavam vivendo uma verdadeira lua de mel, eles decidiram até fazer uma viagem juntos. Ela restaurada em todos os seus sentimentos e sensações. Eu acho que você consegue me entender, né? Diz que eles estavam vivendo algo assim, como dos sonhos, como de um filme. Ou seja, foram tantas feridas, tantos traumas, que aquela mulher acabou sendo dominada por um espírito imundo. Queridos e queridas, existem feridas que geram traumas tão profundos que dão lugar para que espíritos imundos travem as pessoas. Às vezes, perdão, queridos, às vezes existem pessoas que elas não conseguem dar um passo a mais profissionalmente falando, porque no passado elas foram traumatizadas com frases, com coisas que parentes falaram, que gente próxima falou, que pai e mãe falaram. Uma vez eu ministrei um jovem, não tão jovem assim, ele já era formado, pós-graduado, e ele não conseguia pegar um emprego, sabe por quê? Porque ele tinha medo de dirigir por conta de um acidente que a família passou, olha só que coisa, e medo de pegar transporte coletivo, porque uma vez, acho que o irmão ou os irmãos mais velhos, eu não quero errar, gente, se foi o irmão ou os irmãos, esse detalhe eu não lembro, então eu não estou inventando, amém? Ou foi o irmão mais velho, ou os irmãos mais velhos, brincaram, queridos, eles brincaram de fazer o irmão subir no transporte coletivo, e eles desceram, e quando eles desceram, aquele menininho foi tomado de um pavor, porque a porta fechou e o ônibus começou a andar, gente.
Quanta tragédia poderia ter acontecido ali, gente? Uma brincadeira boba. Claro que os meninos começaram a correr no meio da rua e gritar, porque até eles se assustaram depois. O ônibus parou, o menino começou a chorar lá dentro, gritar. Todo mundo começou a gritar dentro do ônibus, o ônibus parou. Mas e se o menino começa a chorar quietinho e o ônibus vai embora? Aquele menino ficou cheio de traumas, então ele por conta de um acidente que a família teve de trânsito, ele não queria dirigir. Por conta do que os irmãos fizeram, ele não pegava transporte público, ele tinha um trauma com aquilo. Então, esse homem estava completamente aprisionado, então ele não podia pegar emprego nenhum, porque ele não conseguia sair de casa. Ele não conseguia sair de casa. Eu tive a oportunidade de ministrar com ele rapidamente. Na verdade, ele me contou isso, muito rapidamente. Nós oramos. Ele foi liberto. E naquela mesma época, ele entrou numa grande multinacional. Ou seja, um rapaz que não produzia absolutamente nada por conta dos traumas, das feridas. Eu sei que você está se encaixando de alguma forma, em alguma situação, de alguma forma você está vendo algo na sua vida que precisa ser revisado hoje. Talvez traumas do passado, mentiras que lhe contaram, traições que fizeram contra você. E talvez você enxergue que você não está progredindo por conta disso, por conta daquilo. Eu conheço um grande pastor. Esse pastor, ele foi gago durante a sua infância. E sabe por quê? Porque uma vez um tio, com muita boa vontade de brincar, de se divertir, ele se escondeu, vestiu uma roupa de Papai Noel, se não me falha a memória, e foi por fora da casa, e a janela estava aberta, ele pulou para aparecer assim na janela e gritou muito alto. E esse pastor, ele, quando criança, ele entrou em pânico, ele gritava até que a voz dele... Eu não sei quanto tempo depois ele voltou a falar, eu sei que ali houve um trauma. E ele ficou gago. Lógico que Deus o curou, e Deus o curando, ele se tornou um grande pastor e evangelista. Porque existem pessoas que simplesmente não saíram do lugar ainda, porque elas têm traumas. Então, uma das maiores prisões das pessoas acontece na alma, e por conta de ferimentos interiores, ferimentos do passado, traições, rejeições, decepções profundas. São cicatrizes invisíveis, mas que de tempo em tempo, elas não é que elas aparecem, mas as consequências dessas cicatrizes, elas vêm à tona. E hoje Deus quer tocar lá onde ninguém conhece, onde ninguém sabe. Aí no teu coração. Esse compartimento da tua alma, do teu coração, que você não deixa ninguém acessar. Hoje Deus quer acessar e tocar. Tem muita gente aqui que está sendo liberta agora. Tem muita gente chorando. Se você está chorando, tocada pelo Espírito Santo, e eu sei que tem muita gente chorando. Eu sei que tem muita gente se vendo nesses testemunhos. Eu sei que tem muita gente que hoje não consegue mais voltar a ser um empresário, uma empresária, porque foi traído ali no passado. Foi passado para trás. Eu sei que tem muito. Se você está chorando, escreva aqui embaixo. Eu estou chorando, eu estou muito tocado ou muito tocada. Eu estou chorando muito, Conte para nós. Mostre que você é uma pessoa normal como nós, que muitas vezes choramos, que muitas vezes nos sentimos traídos, nos sentimos sozinhos. Mostre a sua humanidade, não há problema nisso. E é quando nós nos expomos que verdadeiramente somos sarados. Tem muita gente escondendo as feridas, gente. Tem muita gente escondendo as feridas, tentando dar uma de fortão, de fortuna. Você é muito forte, meu irmão, minha irmã. Mas quem diz que para você ser forte ou deixar de ser forte, você tem que esconder a sua humanidade? Onde você leu isso? Quem lhe ensinou isso? Na verdade, não lhe ensinou, desconstruiu isso na sua mente. Quando Deus quer tocar, e hoje Deus quer tocar lá no fundo,
onde ninguém conhece, é porque Deus quer trazer cura, porque Ele é o médico das almas. Com todo respeito aos psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, eu não estou querendo desrespeitá-los e dizer que vocês não sabem. Não, mas vocês sabem que existem feridas que às vezes são tão profundas que é necessária uma intervenção divina. Sabe quando é que tudo isso começa? Essa cura. Essa verdadeira cura. Esse verdadeiro destravamento da alma. Vou repetir, como assim destravamento da alma? Tem muita gente que não avança porque está com a alma travada. Seus sentimentos, suas emoções estão travadas por conta de feridas que fizeram nela, por conta de traumas que se desenvolveram nelas, por conta desses ferimentos. Então nós precisamos deixar Deus tocar na nossa alma. O destravamento dessas feridas interiores acontece quando você permite com que o amor de Deus entre nessas áreas, acesse essas áreas. Áreas que você sempre escondeu dos outros, agora você não vai esconder de Deus. Quando nós orarmos agora, você vai abrir o coração para Deus, amém? E vai dizer, Senhor, eu preciso de cura. Senhor, eu preciso ser curado, Senhor, eu preciso ser curada. Tem muita mulher que trata o marido mal porque está buscando, sem querer, informações do passado. Tem muito homem tratando a sua esposa mal, porque está acessando feridas do passado. Nós temos que largar essas coisas antes que o nosso casamento seja prejudicado. Você precisa permitir que a sua alma seja acessada e curada para que você consiga ser esse grande empresário, esse grande pastor, esse grande ministro, esta grande empresária, pastora, ministra. Para que você consiga ser essa grande mãe que você sonha ser, você precisa ser tocada nessas feridas. Se você quer ser esse grande pai que você sim sonha em ser, você precisa permitir o acesso. Permita que o Espírito Santo lhe toque agora. Permita que o Espírito Santo venha com cura sobre a sua vida. E eu quero orar por você agora. Eu estou sentindo uma unção tão grande, amados. Eu estou sentindo uma unção de cura, de transformação. Se você já está sentindo Deus tocar você e curar você, escreva com letras grandes, eu estou sentindo, profeta. Eu estou sentindo, profeta. Fale isso, por favor. E eu quero orar por você agora, não quero avançar mais não. Ainda não avancei, mas estamos quase chegando no horário. Eu quero orar por você, eu quero abençoar você, eu quero abençoar a sua casa. Por favor, antes de orar, clique aqui embaixo no sininho, clique clique no curtir ali, clique no gostei para que mais pessoas recebam isso. Quando terminar esta oração, compartilhe com pelo menos 10 pessoas, para que elas também sejam curadas. E você vai ser abençoado não só por ser curado, mas por promover cura em outros corações. Amém? Amém? E você que não é inscrito, eu quero convocar, não é um simples convite, é uma santa convocação. Está vendo aqui embaixo? Está vendo a palavrinha inscrever-se? Clique agora em inscrever-se, depois clique no sininho e depois clique em todas, inscrever-se, sininho e todas. Vamos orar? Vamos orar então? Quero pedir a bênção do Todo-Poderoso sobre a sua vida, sobre a sua casa. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado por esta noite extraordinária. Muito obrigado, meu Deus, por tantos ensinamentos aqui. Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai. Eu oro por esta mulher, por este homem, Pai, que talvez carreguem em seus corações, em suas almas, talvez eles carregam, Senhor, dores profundas, Senhor. Dores profundas, ferimentos profundos, cicatrizes enormes. Senhor, nós apresentamos diante de Ti tudo, meu Deus, o que está nesses corações. Cada um dos traumas, cada uma das lembranças esmagadoras de uma situação triste, terrível. Oh, meu Deus, meu Pai, eu libero agora, Pai. Eu declaro, meu Deus, um destravamento total nas almas. Eu declaro um destravamento total por conta, meu Deus, destas feridas internas. Em nome de Jesus, meu Deus, eu libero, Pai, para que uma vez as feridas
internas sendo curadas, sendo liberadas, nós vamos viver o próximo ponto, o destravamento do nosso propósito. É o que nós vamos falar amanhã de manhã, Senhor. Meu Deus, quantas pessoas não estão conseguindo viver o propósito para o qual o Senhor a chamou, porque elas estão cheias de feridas na alma. Meu Deus, cura as feridas agora. Passa, meu Deus, agora, Pai. Põe ali, Senhor, o bálsamo de Gileade, Pai. Traz cura, Senhor, em cada alma. Derrama agora, meu Deus, o teu sangue, apagando, Pai, as memórias terríveis que essa pessoa tem. Deus está promovendo agora a cura. Deus está promovendo cura sobre a sua vida, sobre o seu corpo, sobre a sua família. Receba da parte de Deus. Pai Santo, Pai querido, eu oro em o nome de Jesus Cristo de Nazaré para desfazer, para destruir todas as fortalezas do diabo, todos os sofismas que foram levantados. Oh meu Deus, meu Pai, esta mente que está hoje cauterizada, meu Deus, quantas mentes cauterizadas por conta de problemas emocionais, por conta de feridas na alma, eu declaro agora no nome de Jesus Cristo de Nazaré, você está sendo curado, você está sendo curada. Escreva aqui embaixo, eu recebo a cura total. Escreva agora com fé, mas escreva com muita fé. Eu recebo a cura total da minha alma. Meu Deus e meu Pai. Pai, no nome de Jesus, vem com o teu poder, vem com a tua glória, vem com a tua unção, Pai. Vem com o teu poder agora, Pai. Espírito de Deus, sopra agora sobre cada vida, sopra agora sobre cada coração. Meu Deus, meu Pai, eu quebro agora toda a ligação das trevas. Tudo aquilo, meu Deus, que tem interferido. Tudo aquilo que tem interferido, Pai. Tudo aquilo que tem feito, meu Deus, com que este homem, com que esta mulher não avance, isso está quebrado. E se você recebe o destravamento total de Deus sobre a sua vida, escreva aqui embaixo, eu creio, eu recebo, eu tomo posse. Em nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Amém, minhas ovelhas queridas. Então, lembre-se, amanhã nós vamos falar. Porque quando a sua alma é destravada, quando acontece esse destravamento, né, da alma por conta dessas feridas interiores, você começa a ser destravado para o propósito que Deus lhe tem. É sobre isso que nós vamos falar amanhã. Amanhã, 6:30 da manhã, em jejum, eu espero você aqui, tá bom? Um beijo no teu coração, a paz de Cristo. Tchau, tchau.